Oi, pessoal, aqui é o Ricardo, professor de matemática da UEMP, e vamos falar hoje sobre exponenciais, tá? Nós iremos falar sobre a natureza de um número que é escrito na forma de potência e por que ela se torna expoente, e um pouquinho de equações exponenciais. Tudo bem? Então vamos lá. Bem, quando você escreve, então, um número multiplicado, por exemplo, esse mesmo número três vezes, 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então, é 2, né, multiplicado ele três vezes. Isso é 2 elevado ao cubo, tá? 2 vezes 2 vezes 2. Quantos 2 tem aqui? Me indica o expoente, tá? Então, aqui foi 3 vezes, certo? Quando é 4 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, né, 4 vezes aqui, eu tenho 2 elevado à quarta, certo? Então, o expoente me indica quantas vezes eu multiplico 2 entre ele. Entretanto, aí cabe uma pergunta. E quando eu tenho assim, 2 vezes 2 vezes 2 3 pontinhos, vezes 2 igual a 2 elevado a x. X vezes, né? E o 2 está multiplicando entre ele mesmo, cai numa pergunta. Qual é o número de vezes que o 2 está multiplicando entre si? Aí eu tenho, então, uma configuração de uma incógnita no expoente. E aí que eu tenho, então, uma averiguação exponencial, certo? Então, as exponenciais nada mais são que incógnitas que se encontram no expoente de um determinado número, tá bom? Então, por exemplo, que número cuja base é 2, vamos mexer na base 2 que é mais simples, tá? Que número cuja base é 2, né? Qual expoente cuja base é 2? E o resultado dá 16. Então, você tem que analisar a primeira coisa. Tem que ver se esse número aqui, ele, ele pode ser escrito como uma potência de base 2. Qual o procedimento a se realizar nesse caso? Fazer a fatoração do 16, certo? Pelos números primos. Os primeiros números primos, vamos lá. 2, 3, 5, 7. Tá? Esse aqui já dá conta de... então, os primeiros começam a dividir por 2. Dá 8 por 2. Dá 4 por 2. Dá 2 por 2, dá um. Então, quantas vezes o 2 aqui eu tenho multiplicado entre si para dar 16? Então, é 2 elevado a 4, ou 2 à quarta potência, certo? Quando as bases são iguais, eu posso fazer um truque de cancelamento, fica x igual a 4, correto? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Na base 2 ainda, ó. Que número, né, qual a potência, né, qual o expoente da base 2, cujo o resultado dá um quarto, certo? Então, você tem que pensar assim, ó. Esse número aqui tem que ser escrito na base 2. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Então, você tem que pensar na seguinte consideração. Escrever tanto o numerador como o denominador na base 2, então fica assim, 2x igual... Qual é o número na base 2? Qual é o expoente na base 2 cujo resultado é 1? Todo número elevado a zero, exceto o próprio zero, que é uma determinação, tá? Todo número elevado, não nulo elevado a zero, o resultado é 1. Então, aqui eu tenho, então, o resultado igual a zero, 2 elevado a zero. E embaixo, qual é a potência? Eu escrevi de outra cor para não confundir. A potência de base 2, cujo resultado é 4. 4 é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, certo? Então, posso escrever aqui embaixo como
2 ao quadrado. Para poder agora resolver isso aqui, eu tenho que explicar para vocês as propriedades de potências, tá? Então, eu vou apagar aqui e vou explicar as propriedades de potências antes de terminar esse exercício. Quais são as propriedades de potência? Primeira propriedade, vou falar só três, tá? Lembre-se que nós estamos fazendo essa seguinte exercício. 2 elevado a quem, que é 1/4, né? Que eu cheguei em 2 elevado a quem, que é igual a 2 elevado a zero, dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, a primeira propriedade é, se eu tenho dois números cuja base é a mesma, os expoentes são distintos, m e n, eu posso, então, conservar a base e somar os expoentes, tá? Segunda propriedade é igual mais diferente, tá? Trabalha-se com o seu operação inversa, então a elevado a m dividido por a elevado a n, conserva-se a base e subtrai os expoentes, tá? E por fim, a terceira propriedade de potências, nós temos o seguinte, IA elevado a m, todo esse número elevado a n, então, eu conservo a base A, multiplico m por n, tá bom? Então, aqui eu utilizo a segunda propriedade. Voltando, então, ao nosso assunto, temos o seguinte, que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a zero dividido por 2 elevado ao quadrado, as bases são iguais, conservo a base, subtrai os expoentes, por isso é uma divisão de potências de mesma base, 2 elevado a zero menos 2 elevado a menos 2, é 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 2, cancelamento aqui, x igual a menos 2, beleza? Tudo bem? Então, as exponenciais, nós temos a incógnita, o expoente. Pensando assim, nós podemos, então, também, né, nós podemos também ter equações cuja incógnita está no expoente, devemos resolvê-la, essa equação, descobrir o valor x satisfaz, né, a igualdade. Por exemplo, né, 3x não, 3 elevado a x igual a 9, é uma equação exponencial, certo? 3 elevado a x igual a 9, é 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado, x igual a 2, certo? Vamos pensar num outro exemplo. 3 elevado a x mais 1 igual a 27, por exemplo. Mesma situação. Aqui eu faço, então, a decomposição em fatores primos. 3, 3 e 3. Então, 3x mais 1 é igual a 3 ao cubo. Cancela, resolve essa equação, x mais 1 igual a 2. São as equações exponenciais. Como eu resolvo equações exponenciais utilizando certos artifícios? Por exemplo, tem uma equação exponencial do tipo 4 elevado a x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 igual a zero, certo? E resolver essa equação exponencial, descobrir o valor ou os valores onde eu posso encontrar a vericidade da igualdade. Então, primeira coisa que eu tenho que observar são as bases que estão incorridas no expoente x. Observe que 4 e 2 tá, são bases diferentes, mas eu posso fazer uma transformação no 4, escrevendo esse número como uma base 2. Por exemplo, 2 ao quadrado elevado a x.
menos 5 vezes 2x mais 4 igual a zero. Desta forma, tenho o seguinte. Posso escrever assim, ó. 2 elevado a x elevado ao quadrado menos 5 vezes 2x mais 4 igual a zero. As bases aqui são iguais, eu posso chamar esse camarada de y, fica y ao quadrado menos 5y mais 4. E aqui eu resolvo uma equação do segundo grau. Certo? Resolvendo essa equação do segundo grau, nós temos o seguinte. Y ao quadrado menos 5y mais 4. Certo? Então, quais são as duas raízes que somadas dão menos 5, e que multiplicadas entre elas é igual a 4? Nada mais é que menos 4 e menos 1. Certo? Acabou aí? Não. Porque quando eu fiz a substituição de y, o y valia 2 elevado a x. Então, para y, x igual a 4, desculpa, e x igual a 1, tá? Esqueci de falar que é menos b sobre a, e o outro desculpa, não é isso que eu quis escrever. Soma dos dois é menos b sobre a, e a multiplicação entre os dois é c sobre a. Então, dessa forma aqui, dá menos com menos dá mais. Então, qual número. Então, o y é 4. O y 2 é 1. Certo? Então, substituindo aqui no y, qual o valor de x na potência da base 2 que dá 4? X igual a 2. E substituindo aqui, qual número da potência da base 2 que dá 1? É 0. Então, a solução é 0 e 2. Certo? Pessoal, com isso eu encerro essa parte. Agradeço. Que tenha vocês uma boa semana. Se cuidem. Tchau, tchau.